Pode começar. Então, nessa ação penal 505-1606, depoimento do Excelentíssimo Ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro Filho. Senhor Ministro, como adiantei a Vossa Excelência foi arrolada como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, Vossa Excelência tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder às questões que lhe forem feitas, certo? Certo. Senhor Ministro, por conta do que diz a legislação, eu tenho a necessidade de lhe advertir que, se Vossa Excelência faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Tenho conhecimento disso. E dito isso, eu vou passar aqui a palavra ao defensor do senhor Eduardo Cunha, que arrolou Vossa Excelência como testemunha. Ministro José Múcio, bom dia. Meu nome é Marlos Sarnes de Oliveira, somos advogados do senhor Eduardo Cunha, agradeço a sua presença. Vossa Excelência conhece o senhor Eduardo Cunha? Conheço. O senhor o conhece desde quando? Nós fomos companheiros na Câmara. Eu não sei se 2006. Eu já estava na Câmara quando o deputado Eduardo chegou. O senhor, Vossa Excelência, foi deputado federal em qual período? Eu fui deputado a partir de 1991, 20 anos. Vossa Excelência foi líder do governo na Câmara dos Deputados em qual período? Eu fui líder no ano de 2007. Acho que de fevereiro a outubro. Vossa Excelência foi ministro também das Relações Institucionais. Em qual período? 2007, acho que novembro de 2007 a outubro de 2009. E atualmente, Vossa Excelência é ministro do Tribunal de Contas, correto? Desde 2009, 1º de outubro. Obrigado. Em 2007... iniciando o segundo mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Vossa Excelência tem conhecimento de algum acordo para que a bancada do PMDB na Câmara dos Deputados viesse a integrar a base do governo? Não integrava, mas não tenho conhecimento de acordo. Houve apoio do PMDB na Câmara para a eleição do deputado Arlindo Chinalha à presidência em 2007 e a contrapartida, um apoio ao deputado Michel Temer para presidir a Câmara em 2009? Esses acordos eram firmados pelas lideranças. Eu não me lembro de ter participado desse acordo, mas sempre as eleições de presidente passam por acordo entre os partidos. O PMDB, à época, ocupou O PMDB da Câmara, à época, obrigado. O PMDB da Câmara, à época, ocupou 3 ministérios. Ministro Gedel Vieira Lima foi indicado para o Ministério da Integração Nacional. Ministro Reino de Stefanes para o Ministério da Agricultura. E o ministro José Gomes Temporão, indicado para o Ministério da Saúde. Isso está correto? Está correto. Nestas tratativas também havia um compromisso de nomeação de cargos em escalão inferior para atender determinados segmentos da bancada? Sempre houve isso. Era o papel do ministro de Relações Institucionais, negociação de DAS, cargos de representação em Estado, coisa que é prática do Parlamento. Neste sentido, teve a indicação e a nomeação para o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, por indicação do líder Henrique Alves, e a vice-presidência de fundos e loterias da Caixa para o senhor Moreira Franco, indicações feitas pelo presidente do PMDB à época, Michel Temer?
essas nomeações ocorreram, mas eu não participei dessas tratativas. As bancadas, especificamente em relação às bancadas do PMDB, a bancada do Rio de Janeiro, coordenada pelo senhor Eduardo Cunha, teria direito à nomeação do ex-prefeito Luiz Paulo Conde para Furnas. A bancada de Minas Gerais, coordenada pelo deputado Fernando Diniz, a diretoria internacional da Petrobras. E a bancada do Centro-Oeste, coordenada pelo deputado Nelson Tadeu Filipelli, nomearia o vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica e a vice-presidente de governo do Banco do Brasil. Essa informação está correta? Essas nomeações ocorreram, mas essas tratativas eram intramuros dos partidos e não passavam pelo governo. O senhor sabe quem eram os interlocutores do PMDB junto ao governo? Haviam vários interlocutores. Entre eles, seria correto afirmar que estariam o deputado Henrique Alves e o deputado Michel Temer? Sempre foram homens de prestígio junto ao governo. O senhor tinha uma posição de interlocução, Vossa Excelência tinha também uma posição de interlocução junto ao governo? Eu era líder do governo, na Câmara, tratava de assuntos da Câmara junto ao governo, junto aos ministros, principalmente. Entrando numa questão específica aqui do processo, o senhor conheceu o deputado federal Fernando Diniz, da bancada mineira do PMDB? Conheci durante muitos anos, embora não tivesse uma relação de proximidade. Vossa Excelência poderia informar se coube a ele a indicação da diretoria internacional da Petrobras? Não me lembro. O senhor tem conhecimento se a bancada mineira indicou essa diretoria internacional? E ouvi dizer. A minha pergunta eu vou insistir, porque no depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele diz que essa nomeação da diretoria internacional da Petrobras passava pelo ministro das Relações Institucionais, que à época da nomeação em 2008 era um cargo ocupado por Vossa Excelência. Exatamente. Então, esta nomeação específica do senhor Jorge Zelada passou pelo Ministério das Relações Institucionais que o senhor ocupava? A regra era que passasse as nomeações todas pelo Ministério das Relações Institucionais. Algumas nomeações, porém, eram fruto de tratativas direto das lideranças com o ministro da área e a Casa Civil. E especificamente essa do Jorge Zelada? Como que se deu? Exatamente. Ela se deu como? Não passou pelas relações institucionais. Foi negociada a liderança do PMDB com o ministro da área e foi diretamente resolvido com a Casa Civil. A Casa Civil era ocupada por quem nesse período? Vossa Excelência recorda? Acho que pela ex-presidência Dilma Rousseff. E o ministro dessa área quem era? O senhor, Vossa Excelência, se recorda? Eu pergunto porque... desculpe... Durante o período que eu estive lá, acho que o ministro era o ministro Edson Lobão, se não me engano. Okay. Estou há 8 anos afastado disso. Eu insisti na pergunta porque para a defesa isso era muito importante. Houve uma reportagem na matéria publicada no Globo em 26 de setembro de 2007, está no processo, e essa reportagem afirma que o então presidente do PMDB, deputado Michel Temer, e o deputado Henrique Alves foram chamados pela presidência da República
para serem informados da nomeação da senhora Maria das Graças Foster para a diretoria de gás da Petrobras e também do senhor José Eduardo Dutra para a presidência da BR. Vossa Excelência sabe desta reunião? Não participei. Deve ter ocorrido com a Casa Civil, que era a palavra final das nomeações. O senhor sabe quem participou dessa reunião e se essa reunião, a publicação da existência dessa reunião pelo Globo gerou um desconforto no governo? Eu não sei, não participei dessa reunião. Como eu disse ao senhor, os assuntos finais das nomeações ficavam a cargo da Casa Civil. Eu leio a matéria porque está nos autos e ela termina informando que o líder do governo na Câmara, deputado José Múcio, do PTB de Pernambuco, disse que o mal-estar estava totalmente superado e adotou um discurso oficial de que a votação foi adiada devido ao número excessivo de emendas e destaques. O senhor se recorda disso? O senhor deve estar se referindo à questão da CPMF. Pois não. Pois bem, essa questão da CPMF já era uma demanda reprimida da bancada do Rio de Janeiro, era um pedido da bancada do Rio de Janeiro. A reunião foi interrompida por vários destaques, depois foi aprovada na Câmara. Agora, vale a pena lembrar que a CPMF não foi aprovada e o pleito do partido foi atendido. A matéria não dá. A matéria da outra, ela acaba indo para a questão da nomeação, mas eu prossigo. Teria havido um acordo para a nomeação do senhor Jorge Zelada para a diretoria internacional da Petrobras? Eu saiba, não. O senhor, Vossa Excelência, teve conhecimento da indicação de João Augusto Henriques para essa diretoria internacional? Não. Vi que foi nomeado, mas essa nomeação não passou por mim. Essa nomeação? Não passou pelo Ministério de Relações Institucionais. Eu tenho conhecimento de que teria havido um veto ao nome do senhor João Henrique Alves e que ele acabou não sendo nomeado. Vossa Excelência tem essa informação? Não tenho essa informação. A nomeação acabou recaindo sobre o senhor Jorge Zelada. E um dos colaboradores que veio a este processo, de nome Eduardo Musa, diz que essa nomeação do Jorge Zelada cedeu pela bancada mineira do PMDB, mas que a palavra final teria sido do deputado Eduardo Cunha. Vossa Excelência tem conhecimento dessa informação? Não tenho conhecimento dessa informação. Esse processo trata, entre outros temas, sobre um campo de petróleo de Benim. Vossa Excelência tem conhecimento sobre a negociação desse campo de petróleo? Não. De alguma forma, o senhor teve conhecimento de alguma participação do senhor Eduardo Cunha, na negociação desse campo de petróleo de Benim? Não tive conhecimento. Só um minutinho, Excelência. Eu vou apenas voltar numa questão que o senhor mencionou, que Vossa Excelência mencionou, relativa à CPMF. Efetivamente, essa matéria que está nos autos, ela fala da CPMF, mas não trata desse assunto como sendo do Rio de Janeiro. Ela diz que o PMDB foi chamado no início da tarde ao Planalto para um encontro com o ministro das Relações Institucionais, Valfrido dos Mares Guia, que recebera sinal verde de Lula para assegurar ao partido suas nomeações, a serem efetivadas após o início da votação da CPMF, para não parecer barganha político. Segundo um participante da conversa, ficou acertado que o PMDB vai nomear José Augusto Fernandes para a diretoria internacional da Petrobras
hoje ocupada por Nestor Cerveró, do PT. Eu registro, Excelência, só para ficar claro que a questão da CPMF não é específica e nem faz menção à reportagem do Rio de Janeiro. Qual que é a pergunta, doutor? Não, tem pergunta? sem perguntas, só para deixar registrado. Não tem mais perguntas? Não tenho mais perguntas. O Ministério Público tem perguntas? Não, Excelência. O juiz também não tem questões serem colocadas? Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor ministro José Múcio Monteiro Filho. Senhor ministro,